palavra de Deus, depois ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco. A cura de um cego de nascença. Diz assim: e passando Jesus viu. Irmãos, essa palavra viu é muito forte, olha só. E passando Jesus viu um homem com problemas, cego. Jesus ia passando, viu um homem com problema. Nada passa despercebido, né, Jesus? Eu vou orar e vamos continuar a leitura, os irmãos assentados. Senhor, em o nome de Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite. É o que nós te pedimos. Amém. Sentar no teu lugar. E passando Jesus, ou seja, ele está passando aqui no nosso meio. E passando, irmãos, ó, quando eu falei, me arrupiei todinho. Ele está presente. E passando Jesus, sinta, viu um homem cego, com problema, problemático. Satanás rindo daquele problema. Satanás pode até estar rindo do problema que você está passando. Mas não é à toa o problema que você está passando. Não é à toa. Tudo tem um propósito de Deus. Creia. E o homem era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou? Eles queriam saber se era hereditário aquele pecado. Meu Deus, Jesus estava ali. Eles estavam pertinho de Jesus. Não importava, Jesus estava ali. Se o problema era pecado, não importava, Jesus estava ali. Porque Jesus é capaz de perdoar pecado. Ele estava ali. Ele estava passando. Mas uma coisa, ele apenas não passou, ele parou. Diante do problema, Jesus parou, se compadeceu. Os discípulos não acreditavam no milagre que Jesus poderia fazer na vida daquele homem. De repente, nem aquele homem mesmo, ele não clamou conforme Bartimeu. Ele estava simplesmente parado, cabisbaixo, olhando para o chão. Quantas vezes aquele homem não foi humilhado? Rabi, quem pecou? Irmãos, a Bíblia não diz, não fala, mas eu vou dar ênfase. Ei, não importa se o pecado é hereditário ou não. Eu estou aqui, ô Pedro. Eu estou aqui, ô João. Então ele está dizendo para você nesta noite, não importa o problema que você está passando, se é hereditário ou não, ele está aqui. Tem que crer que ele está aqui. Se eu venho para a casa de Deus, eu tenho que crer que Jesus está ali, ô Adalberto. Ou então eu não vou. Não importa o Pedro. Estou dando ênfase, não foi Pedro que perguntou. A Bíblia não relata quem foi. Diz os discípulos inteiros. Não importa o Pedro, eu estou aqui. E era sábado. Não se podia curar no sábado. Não se podia realizar obras no sábado. Não se podia, pelo Talmud, pela lei não podia. Mas o dono do mundo, o dono do sábado estava ali. Não importa, irmãos, palavras negativas sobre a vida daquele que crê. O milagre chega quando Jesus está perto. Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais? Ou seja, é hereditária essa doença?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas fosse assim para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Quanto tempo ele ficou ali cego para a glória de Deus se manifestar na vida dele? Irmãos, quem tem fé passa por um problema, sabendo que aquele problema é para a glória de Deus se manifestar. Você crê que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida? Vai se manifestar. Se você crê, a glória se manifesta. Eu acredito que o cego estava escutando aquela conversa. E ele pensou consigo no seu coração: hoje é o meu dia. Hoje chegou. Eu vou ver. Eu vou deixar de olhar para baixo, porque eu estou escutando Jesus falar. Eu estou escutando o pregador falar. E eu confio nas palavras deste livro. Vou dar um basta nessa situação. Eu vou crer. Bartimeu creu. Por que eu não posso crer também? O meu dia chegou. Creia no nome de Jesus. O teu dia pode ser hoje. Se você crer, você vai ver também a glória de Deus na tua vida. Sofrimento, né, irmãos? Sofrimento para que a glória de Deus se manifestasse. Satanás, ele age com artimanha. Mas todas as vezes quando ele levanta com seu intelecto para prejudicar um homem ou uma mulher de Deus, ele cai por terra. Porque quando o homem aceita Jesus Cristo, tudo quanto até mesmo vindo de Satanás, com permissão por Deus, adentrar dentro de um problema, dentro de uma situação, de um servo de Deus, aquele problema, aquela doença, aquela situação vai ser para manifestar a glória de Deus na vida dela. Ultimamente, ele está até desistindo, porque ele sabe muito bem disso. Olha o que aconteceu com Jó. Olha o que aconteceu com João Batista, não João Evangelista. A síndrome de Herodias, esposa de Herodes. Satanás se levantou contra a vida daquele homem porque ele pregava o evangelho e falava a verdade. Porque ele repreendeu a vida dele e dela, de Herodes e de Herodias. Assassinato, adultério. Irmãos, quando nós abrimos a boca para falarmos a verdade acerca da palavra de Deus, porque ela é a verdade, Satanás fica furioso, trincando os dentes, não gosta da verdade. Ele tem que trincar mesmo. E nós existimos para trincar não só Satanás, mas o inferno inteiro, com o poder da palavra de Deus, sem medo da morte, sem medo de ser preso, sem medo do homem. O que o homem pode fazer é apenas o que fez com João Batista, só cortar a cabeça, nada mais. Mas não corta a alma e o espírito, porque pertence a Deus. O veredito da tua alma e do teu espírito está nas mãos de Deus. Agora depende de nossas atitudes. Depende da minha atitude, depende da tua atitude. E ele pregava a palavra de Deus. Ele não desistia de pregar a palavra de Deus. Sem medo de Herodes, sem medo de Herodias. Mataram ele. Mas de lá para cá, nós falamos dele para a glória de Deus. Se Satanás soubesse disso, não teria cortado a cabeça de João Batista, porque ela foi cortada para que o nome do Senhor dos Exércitos fosse glorificado por ele. Situação, irmãos, ele nem toparia tocar na vida de Jó, se ele soubesse que era para a glória de Deus. Acredite no nome de Jesus.
Não anda de cabisbaixo conforme aquele cego. Levante a cabeça. Acredite, tenha fé. Deus é contigo. Ele não vai te abandonar. Mas nesses dois versículos que nós lemos, eu quero olhar para o mundo agora. Como que o mundo está vivendo? Assentado, porque eu acredito que esse cego estava assentado, humilhado, porque Satanás, irmãos, ele quer humilhar, ele quer detonar a vida daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Ele já estava acomodado com a situação. O mundo está acomodado com a situação. O mundo está acomodado com o pecado. E tem crente também que está acomodado da mesma forma. Um pé na igreja e um pé no mundo. Satanás estava rindo da situação deste homem, assentado, cego. Talvez desde quando ele estava no ventre de sua mãe, quando ela deu à luz, e a sua mãe viu que ele era cego, Satanás riu. Satanás, ele está rindo da situação lá fora. Satanás está rindo de muitas situações dentro da igreja, dentro da vida do crente, dentro da casa do crente. Ele ri. Porque a palavra de Deus é luz para os olhos daquele que crê, e muitos não estão crendo. Muitos deixaram esta luz e estão em trevas, conforme esse homem estava em trevas. Não tinha ânimo para olhar para o alto, olhava para baixo. Ei, você que está na luz, nós falamos que Jesus está passando aqui. Ele não está passando, ele está parado diante de ti, dizendo: filho meu, olha para mim, eu sou a luz. O que o mundo precisa é de Deus. O que aqueles que vivem em trevas precisam é de Deus. Precisa de Jesus, para que a glória de Deus se manifeste naquela vida. Entregue-se ao Senhor no nome de Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, manifesta a tua glória na minha vida. Aleluia. É tudo isso que Ele quer. Vamos ler, irmãos. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Convém que nós venhamos a pregar o evangelho agora, anunciar Jesus agora. Quando a Bíblia fala, quando ele estava falando de noite e dia, está falando de analogia em situações, tempos, irmão, nós estamos no tempo da graça. Ainda há tempo de nós voltarmos para o verdadeiro evangelho, voltarmos para a palavra de Deus. Ainda é tempo. Nós estamos pregando. Irmãos, às vezes dá uma angústia, porque nós estamos vendo que as pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus. Mas uma angústia espiritual, dizendo: Senhor, eu não quero subir sozinho. Nós precisamos alertarmos as pessoas, o mundo, que Jesus está voltando. Quem prega muito sobre a volta de Jesus é o Mário, presbítero Mário. Ele está voltando. Ele está de pé. Irmãos, olha para a figueira, olha para Israel. Sofreu abate agora de mísseis sobre a Terra Santa. Mas ninguém pode detonar aquele povo. Nunca pode e nunca vai poder. Porque ele é um povo protegido por Deus. Deus tem algo especial na vida daquele povo. É só você estudar um pouquinho o Apocalipse, você vai ver. Deus guarda aquele povo e vai continuar guardando. Eu oro por Jerusalém, eu não parei de orar por Jerusalém. Quer ser próspero? Ore por Jerusalém. Todas as vezes quando você curvar o seu joelho, todas as vezes quando você lembrar de orar, lembre-se de Jerusalém. Ora por aquela cidade santa, que Deus vai abençoar a tua vida, é bíblico, e Ele vai prometer, Ele é fiel e vai cumprir. Convém que eu faça as obras do Senhor enquanto é dia.
Vai ter o arrebatamento, e depois do arrebatamento não adianta mais chorar, minguar, querendo ouvir a palavra de Deus. Não adianta mais sair pelas ruas da cidade procurando uma igreja aberta, porque não vai ter igreja aberta. Eles estão querendo fechar, e agora você vai ver. Eles não gostam da palavra de Deus, eles detestam a palavra de Deus, crucificaram esta palavra, mas a palavra estava ali, e estava olhando para aquele homem problemático. Quinto, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto o Espírito Santo estiver no meio da igreja, Ele é a luz que revela a palavra. Quando foi embora, acabou. Mesmo que tivesse igrejas abertas, não iria revelar a palavra como nós falamos agora. Não iria. Acredite, irmão, na palavra de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com saliva, fez lodo, e untou com o dedo, e ungiu, colocou nos olhos do cego. E disse, vai e te lava no tanque de Siloé, significado enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Irmãos, o interessante é que estava ali barro, e ele cuspiu, manipulou aquele barro, fez um lodo, trabalhou, e era sábado, não podia trabalhar. Segundo o Talmud, você poderia jogar até o farelo dentro da água, mas não poderia espalhar o farelo, porque se espalhasse estava trabalhando. Segundo o Talmud, você poderia até beber vinagre, mas eles usavam vinagre para dor de dente. Se colocasse o vinagre e bocejasse, não poderia também, porque estaria trabalhando. Segundo o Talmud, não podia nem curar, nem segunda, nem terça, nem quarta, porque quando se cura uma pessoa, o Talmud diz que todo o pecado daquela pessoa foi embora. Segundo o Talmud, se a pessoa não tiver pecado, não morre. Segundo o Talmud. Então eles não acreditavam em cura, porque eles não acreditavam na libertação do pecado. Entendam bem, irmãos, comigo o que estava acontecendo naquele dia era sério. O que está acontecendo nos dias de hoje também é sério. A religiosidade apegava-se muito na letra, e até hoje se apega-se muito na letra, mas não se apega no poder de Deus. Ou seja, eu tenho que ter o conhecimento, mas eu tenho que ter o espírito do conhecimento desta palavra, porque se eu não tiver o espírito, eu serei apenas um religioso. Eu não vou crer no poder de Deus na vida do ser humano. E Jesus trabalhou. Ele era o dono do sábado, é o dono do sábado, é o dono da minha vida. Eu trabalho no sábado, se eu quiser também eu trabalho no domingo. Ele é o dono da minha vida. Ele me santificou, eu sou mais santo do que o sábado, segunda, terça, não importa o dia. Nós somos mais santos do que o dia, porque nós somos criados para a glória de Deus. O dia não, foi as pessoas, foi o mundo que foi criado para a glória do Altíssimo. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele colocou lodo, vai e lava no tanque de Siloé. Aí ele desceu. Ele foi, viu, irmãos? Se ele não cresce, ele não ia. Ele foi. Depois você lê, eu não vou continuar lendo não. Depois você lê o capítulo 9. Ele acreditou. Ele desceu. Falar em descer, irmãos, não existe crente, não existe crente que não se humilha diante de Deus. Para acreditar no Evangelho, para ser salvo tem que se humilhar. Você vai ver o que aconteceu aqui. Você lê na tua casa. Ele desceu.
Ele lavou aquela unção. E quando ele abriu os olhos, ele olhou para cima. E a primeira coisa que ele viu foi o céu. Era cego, mas ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque o verbo vivo estava ali diante dele e ordenou. Quando nós cremos na palavra de Deus, nas ordenanças de Deus, fazemos o que a Bíblia diz. Às vezes nós queremos cantar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e às vezes nós não temos, porque nós recusamos se a ter. Não temos fé o suficiente para tomar posse. Aquele homem teve fé o suficiente para tomar posse da palavra. Olha ela aqui, bem pertinho de nós, e ela estava pertinho dele, e ele tomou posse. Aproveita enquanto é dia, porque senão vai vir a noite e você não vai entender a palavra deste livro. Não vai entender, irmãos. E ele olhou e viu o céu. O mundo está de cabisbaixo. Satanás está rindo, como ria daquela mulher, quando ela deu à luz um menino cego, uma criança cega. Durante toda a trajetória daquela vida, daquela criança, Satanás ria, porque era imagem e semelhança de Deus. Estavam ali os discípulos sendo preparados para fazer o que Jesus fazia. Não apenas um milagre, irmãos, não apenas, mas amar como Jesus amava, perdoar como Jesus perdoava. Se eu não sou capaz de perdoar, meus irmãos, eu não sou capaz de ser perdoado. Portanto, se você não perdoou um rancor que você tem guardado por uma pessoa, se você não perdoou até hoje, não adianta você vir à igreja, não adianta aceitar Jesus, não, porque Ele não te aceita. Ele não vai fazer morada em um corpo que tem rancor, que tem mágoa. Tem que sair a mágoa para Jesus entrar. Acredite nisso, irmão. É sério. E Satanás ria daquela criança crescendo, mas ele não sabia que a glória de Deus ia se manifestar nela. E nesta hora que ele olhou para o céu, aí a glória de Deus estava se manifestando na vida dele. Ele viu a glória, viu o céu, viu os pássaros, as cores, o azul, as nuvens, não é? Ele ficou alegre porque ele foi curado. Ele não queria saber mais de nada. Uma coisa que ele queria saber é que ele foi curado. Irmãos, quando o pecador aceita Jesus, quando ele conhece a luz, porque ele só conhece trevas quando ele está lá fora, mas quando ele olha a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus, através de sua fé, ele acredita em Deus, acredita na salvação, da redenção da cruz do Calvário, do Cordeiro de Deus. Ele levanta suas mãos e ele aceita Jesus. Ele deixa de enxergar as coisas que estão lá fora, ele só olha as coisas de cima, porque tudo que está lá fora pertence a Satanás. Então lá fora ele anda de cabeça baixa, olha o funk ali, olha aquela prostituição ali, ele só olha as coisas das trevas, não consegue enxergar a luz. E aquele homem olhou e viu a luz, o sol, a noite, as estrelas, que ele só ouvia falar. As pessoas só escutam falar de Jesus, falar dos louvores, das pregações. Não entende o que está acontecendo aqui dentro, porque o que está acontecendo aqui dentro, nós estamos provocando, é uma situação no mundo espiritual, e Deus, Ele gosta disso. Lá fora não tem essa manipulação, sabe? A manipulação que eu digo é o movimento, a igreja glorificando, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Lá fora não tem como Deus se manifestar, mas aqui dentro tem como Ele manifestar, porque Deus habita no meio dos louvores. Se você ficasse na tua casa, você não veria a manifestação da glória de Deus, porque lá não tem o louvor, porque lá não tem a abertura da palavra de Deus em uma eclesia, quando o Eclesiastes fala essas coisas maravilhosas. E ele saiu daquele lugar já testificando de Jesus. Irmãos, era a glória de Deus que estava na vida daquele homem. Vamos dar ênfase. Saiu do tanque e foi para
a sinagoga. Chegando lá, as pessoas perguntavam: não é aquele que era cego? Não é aquele que estava sentado e que hoje agora tem esses olhos belos e maravilhosos e está enxergando? Aí a pessoa vem para a presença de Deus, aceita Jesus Cristo e sai lá fora. Não é aquele, um beberrão, não é aquele que fumava maconha, cheirava pó e que hoje tem um brilho diferente na vida dele. A cor da pele mudou, ele não sorri, agora ele está sorrindo. Por quê? Aí alguém diz: ele deve ter encontrado Jesus. Aí outro diz: aonde foi? Foi na Voz da Verdade? Ah, Voz da Verdade, prega heresia. Jesus era considerado herético para aquelas pessoas que estavam ali. Para os escribas, para o fariseu, era considerado. Não importa, Jesus não parou por causa das falácias dos fariseus. A Voz da Verdade não vai parar por causa das falácias dos fariseus. Não importa o que vão pensar de nós, o que pensam de nós, o que importa é que nós pregamos a verdade. Jesus Cristo como único Deus soberano, único. Ele não é a segunda pessoa de uma trindade. Ele não é a terceira e quarta. Ele é o Deus vivo que se manifestou e está no nosso meio. Deus não seria covarde de falar para o seu filho: vai lá, se esborracha, morre, e eu vou ficar no trono aqui, meu filho, porque eu te amo tanto. Que amor é esse? Ele veio em forma humana e nasceu como filho de Maria e cresceu e foi fiel até a morte. Fiel, ele não usurpou o lugar de Deus, porque ele sabe que o ser humano tem que tomar o seu lugar. Não pode ser soberbo, e ele nunca foi soberbo. Ele só tinha autoridade do Espírito Santo porque ele é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Mas não era ele. E ele dizia: era eu, era, mas não sou mais. Eita glória. Era eu, mas não sou mais. Antes eu cheirava, hoje eu não cheiro mais. Antes eu fumava pedra de crack, hoje eu não fumo mais. Antes eu prostituía, mas eu hoje não prostituo mais. Ei, glória a Deus. Satanás não gosta disso, porque Satanás está do lado da vagabundagem, do lado dos bandidos, do lado daquele que fabrica as pedras de crack, o pó, a cocaína. Satanás está deste lado. Agora do lado de cá não, porque lá é trevas que destrói, acaba com a vida do homem. Aqui é luz, aqui é vida e vida em abundância. Aleluia! Quando nós saímos lá de fora e encontramos esta luz, nós encontramos Jesus, encontramos a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Daí a pouco ele, na entrada da sinagoga, né, irmãos? Não deixe esse homem entrar. Não dá ênfase. Até que nós viemos a falar com ele, senão ele vai contaminar todo mundo lá dentro. É assim que eles pensam. Cuidado, porque esse pessoal que fala que Jesus é o único Deus é perigoso. Não é contaminar. Não é contaminar não, irmão, é pregar a verdade. É pregar a verdade. Mas o que foi que aconteceu contigo? Eu estou vendo apenas. Eu tive um contato com Jesus. Mas um pecador que te curou? E os teus pecados? Porque um pecador não pode receber dádiva de Deus. Um pecador não pode receber dádiva de Deus. Aquela vida que está lá fora na prostituição não pode receber dádiva de Deus. Nós estamos aqui, o Evangelho está aqui é para transformar aquela vida.
Aquele traficante que está na boca de fumo não pode receber a dádiva de Deus? Pode sim, porque esse evangelho está aqui para transformar a vida, para renovar a vida. Aí ele diz, mas aquela igreja não tem condições, porque quem prega ali é um pecador que prega. É um pecador. Mas um pecador que recebeu a dádiva de Deus e que vai transferir essa dádiva também através da palavra. Porque não é eu que santifico, não é o pregador que santifica, não é o ministério que santifica. Quem santifica é o sangue carmesim que escorre deste livro. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir porque ele é digno. Irmãos, ele já estava ficando de paciência cheia, né? De tanta interrogação. De tanta interrogação. Aí ele pegou e falou para o fariseu: não importa nada do que vocês estão falando, quem me curou, quem deixou de curar. O que importa é que eu era cego, mas agora eu vejo. O que importa é que antes eu estava perdido, mas hoje eu me encontrei. É que o mundo precisa falar, são essas palavras que o mundo precisa falar, é com Jesus que o mundo precisa se encontrar, é com o perdoador de pecados que o mundo precisa se render. É por isso que eu falei, aqueles que realmente têm condições de se humilhar, receberão graça de Deus, porque é muito difícil, irmão, aceitar Jesus, é muito difícil. Nós falamos aqui que lá na Igreja Batista Getsemane, juiz, delegados são ali, servo. O pastor Jorge Linhares é apenas um pastor, o único curso que ele fez foi teologia, e eles levam lá, juízes levando água para o pastor Jorge Linhares. Está aqui, pastor, está aqui. Lá fora eu sou juiz, mas aqui eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu quero é trabalhar, eu quero contribuir para o crescimento do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que eu era cego, mas agora eu estou vendo. Irmãos, então aqui dentro você não entra mais. Na minha família você não fica mais. Neste emprego você não fica mais. Eu perdi o emprego na Fiat Automóveis por causa do Evangelho, por causa do louvor. Aqui para Fiat. Aqui para Jesus. Eu quero a tua glória, meu Deus. Aleluia. Aqui você não entra mais, porque senão você vai contaminar lá dentro. Não importa, eu falo de Jesus aqui fora. Aleluia. Aí dentro vocês mandam, mas aqui fora quem manda sou eu. Ei, nas trevas quem manda é o capeta, mas na luz quem manda é os crentes, aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Quem manda na minha vida é Jesus, quem manda na tua vida é Jesus. E aquele homem passou a ter uma novidade de vida, passou a enxergar o mundo como o mundo é. Entenda isso, o crente tem que enxergar o mundo como o mundo é e fazer a separação. Se eu estou lá, eu estou cego. Se eu estou aqui, eu vejo. Se eu estou lá, eu ando de cabeça baixa, olhando para o inferno, olhando para o capeta, para as drogas, para as bebidas, para tudo que não presta. E aqui eu olho para a Nova Jerusalém, para a glória de Deus. Lá eu sou triste, lá eu sou desprezado, lá a única coisa que pode olhar para mim é Satanás, ele ri de mim, mas aqui quem sorri para mim é Deus, porque eu ouvi a palavra de Deus, eu tive o contato com ele, eu aceitei a sua glória, ele fez uma obra na minha vida. Irmãos, olha, o lodo significa barro, porque o homem veio do barro, e Jesus era cheio do Espírito, ele estava ali constituindo novamente aquela vista, da mesma forma que Deus trabalhou na terra e fez Adão, ele estava fazendo as cordas daquele homem, a visão daquele homem, porque ele é Deus, ele é a palavra viva, ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele falava para o vento: acalma, vento. Ei, mar, acalma, porque eu te fiz, me obedece.
tudo está no controle de Deus. Tudo obedece à voz da palavra, do verbo vivo que se fez carne. O teu Deus. Você pode, o mundo se orgulha das trevas, eu me orgulho da luz. Pastor Johnny falou num hino aí, eu não me envergonharei do teu imenso amor, não é isso? Não podemos nos envergonharmos do amor de Deus. Aquele homem não se envergonhou nem teve medo. Vai me proibir de entrar aí dentro? Olha, você pode perder tua mãe, teu pai, pode perder tudo por causa do evangelho, pode perder a família inteira. O mundo inteiro pode te odiar, mas o que importa é que Deus, Ele continua te amando. Isso que é mais importante que tudo. Não importa quem você vai perder, não importa o que você vai deixar de ganhar. A única coisa que importa é que você não pode perder a tua salvação. E aonde está a tua salvação? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Brasil precisa de Jesus. Tem um hino que nós cantávamos que dizia: minha pátria para Cristo, és a minha redenção. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar pesado, lar formoso, é por ti o meu amor. Não, esqueci a letra, mas o coro: salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Salve Deus essa terra, porque as trevas estão sobre ela e somente os crentes podem anunciar a luz para ela. A manifestação de Deus depende de nós. Mas Deus estava ali. Não, Jesus, ele não fez nenhuma cura como Deus. Ele não curou como Deus. Ele curou como um homem. Não como Deus, como um homem. Porque Deus estava nele e ele realizava as curas e as obras no Deus que estava dentro dele, porque a carne não opera milagre. Quem opera milagre é o Espírito. Então, o que o mundo precisa é de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque sem o Espírito nada nós podemos fazer. Sem o Espírito nós não podemos trazer as trevas para a luz. O mundo, aqueles que vivem em trevas, não podemos, mas com o Espírito Santo nós iremos trazer, porque Jesus trouxe aquele homem das trevas para a maravilhosa luz, porque ele era cheio do Espírito, ele era cheio do Pai. Aquela carne chamada filho, ele era cheio do Pai, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. O corpo de Cristo precisa ser cheio do Espírito Santo para nós transformarmos o mundo. Fica de pé no teu lugar, no nome de Jesus, e aplaudindo ao nome do Senhor. Aleluia! Ele é digno. Glória.